Meu trabalho tem como título O Brasil e a América Latina, cujo tema discorrerá sobre os processos de independência, com o objetivo de compreender o processo de independência do Brasil e de como a vinda da família real para o Brasil em 1808 influenciou esse processo. Assim, iniciamos dizendo que o processo de independência do Brasil originou-se bem antes de 1822, ou seja, desde a vinda da família real para o Brasil em 1808, sendo concluído totalmente com o fim do Império, iniciando-se assim uma nova forma do governo no país. A vinda da corte portuguesa ao Brasil foi consequência direta do período napoleônico e do desentendimento existente entre França e Portugal na questão do bloqueio continental que proibia as nações europeias de receber embarcações inglesas e de enviar as suas a portos ingleses. Mesmo assim, os portugueses continuaram recebendo as embarcações inglesas e por isso Napoleão Bonaparte deu um ultimato a eles para que acatassem uma série de imposições contra a Inglaterra até setembro de 1807. No entanto, não houve acordo. Em 29 de novembro de 1807, as embarcações portuguesas iniciaram sua viagem em direção ao Brasil, num percurso cheio de problemas, pois os recursos disponíveis não eram suficientes para a quantidade de pessoas que estavam nas embarcações, em torno de 15.000 pessoas. Por alguns dias em Salvador. Em 8 de março, a corte portuguesa chegou ao Rio de Janeiro, seguida de outras embarcações que haviam se perdido durante a viagem. Com isso, iniciou-se um período da história brasileira, conhecido como período joanino, e resultou em uma série de transformações como a abertura dos portos brasileiros, que contribuíram para levar o Brasil na direção de seu processo de independência. Assim, chegada da corte lusitana impulsionou o desenvolvimento da colônia, sobretudo da cidade do Rio de Janeiro, escolhida para sediar a nova capital do Império Português. A instalação da corte no Rio de Janeiro não propiciou apenas uma mudança no cotidiano das pessoas, mas também da estrutura de poder, conforme o Almanaque de Lisboa, tendo a corte sido transferida para o Brasil até a paz geral. Quase uma década de guerras fez com que houvesse uma aceitação passiva da situação de transferência do aparelho estatal para a colônia. Com a prerrogativa de Dom João em retornar para Lisboa, levantaram-se questões em torno da relação Portugal e Brasil e de que forma isso poderia ser solucionado para se preservar a unidade luso-brasileira, a monarquia e o Estado. Assim, em 24 de abril de 1821, Dom João partiu para Lisboa, ficando seu filho Dom Pedro como regente do Brasil. Ele teria poderes para administrar a justiça, a fazenda, questões econômicas e de administração pública. Dom Pedro, ao receber a convocação do retorno a Portugal, decide-se em 9 de janeiro de 1822 pela sua permanência, ficando esse dia conhecido como Dia do Fico. Ao longo do processo de independência, duas pessoas tiveram grande influência na tomada de decisões de Dom Pedro: sua esposa Maria Leopoldina e José Bonifácio de Andrada e Silva. Em 28 de agosto de 1822, ordens de Lisboa chegaram ao Brasil com a mensagem que o retorno de Dom Pedro para Portugal deveria ser imediato. Em 2 de setembro, Maria Leopoldina assinou uma declaração de independência e a enviou para Dom Pedro, que estava em viagem a São Paulo, um mensageiro chamado Paulo Bregaro.
alcançou a comitiva de Dom Pedro na altura de São Paulo, quando estavam próximos ao rio Ipiranga. Na ocasião, Dom Pedro I estava sofrendo de problemas intestinais, que não se sabe sua origem específica. O príncipe regente leu todas as notícias e ratificou a ordem de independência com um grito às margens do rio Ipiranga, conforme registrado na história oficial. Atualmente, os historiadores não têm evidências que comprovem o grito do Ipiranga. Enfim, o 7 de setembro não encerrou o processo de independência do Brasil, diferentemente do que muitos acreditam, não foi pacífica. Com a declaração da independência, uma série de regiões no Brasil demonstrou sua insatisfação e rebelou-se contra esse processo. Os 4 grandes centros da resistência contra a independência do Brasil aconteceram nas seguintes províncias: Pará, Bahia, Maranhão e Cisplatina, atual Uruguai. Aconteceram campanhas militares nessas localidades. Contudo, em 12 de outubro, Dom Pedro foi aclamado imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil e 1º de dezembro foi sua coroação no Rio de Janeiro. Muito obrigado.